Esse vídeo vai ser bem eclético, vai ter de tudo um pouco. Vamos te levar para fazer vários passeios aleatórios e fora do óbvio em Curitiba. Vamos te levar para visitar um palacete histórico que faz parte da história da cidade, um mercado das pulgas com muitas antiguidades onde objetos contam histórias, uma vinícola no bairro mais italiano da cidade, lojas de chocolate, de artigos em couro e madeira e teve até perrengue nesse dia que vamos te contar daqui a pouco. Então vem com a gente conhecer uma Curitiba que poucos conhecem. E hoje eu vou levar vocês para conhecer um lugar que muita gente não deve colocar no seu roteiro aqui em Curitiba, mas que eu descobri essa loja aqui que se chama Mercado das Pulgas. É uma loja de antiguidades, de objetos, móveis, vintage, tem coisas aqui assim que são verdadeiras relíquias e eu adoro, né, essas coisas antigas, retrô, vintage. Então hoje vamos lá conhecer o Mercado das Pulgas, que é um lugar bem interessante para quem gosta aí desse assunto também, gente. Aqui vocês vão encontrar coisas muito interessantes. E olha o tamanho dessa loja, gente. Tem muita coisa. Vamos lá começar a explorar. E olha aqui, gente, funcionando perfeitamente a jukebox ali. Ó, tá tocando uma musiquinha. Olha a quantidade aqui de quadros, ó. A vendedora me falou que são 2.000 metros quadrados de loja. E aqui na loja eles trabalham com compra e venda de objetos antigos, objetos de época. As pessoas vêm aqui, né, trazem o que tem em casa aí de antiguidade, aí passa por uma avaliação e se eles se interessarem, daí eles compram o teu objeto e coloca aqui na loja, daí fica aqui exposto para venda, ó. Então tem tanto objetos usados, né, como novos também. E se os objetos também contassem a história de Curitiba? Tudo que vemos na loja já pertenceu a alguém. Algumas dessas peças atravessaram guerras, mudanças de costumes, avanços tecnológicos e até o fim de uma era. E hoje estão reunidas em um lugar onde o passado está literalmente à venda. O Mercado das Pulgas é ao mesmo tempo antiquário, brechó, mercado de objetos usados e mais recentemente se tornou um pequeno museu. O local trabalha com compra, venda, consignação e locação de objetos antigos e usados. O seu acervo reúne móveis, obras de arte, porcelanas, cristais, pratarias, brinquedos, máquinas de escrever, câmeras, rádios, discos, objetos decorativos e inúmeras outras peças. A própria empresa usa uma expressão muito interessante para se definir, a casa das 100.000 memórias à venda, e não é apenas uma maneira de fazer propaganda. Atualmente o estabelecimento tem catalogado mais de 100.000 peças e uma área de aproximadamente 3.000 metros quadrados. Em 2004, o Mercado das Pulgas colocou à venda 3 peças relacionadas ao Titanic e até fragmentos do histórico Muro de Berlim, um marco dos tempos da Guerra Fria, também já passou por aqui. Gente, olha a quantidade aqui de louças, de coisas para fazer mesa posta, né, em casa. Lindo, lindo, lindo. Olha que coisa, é um mais lindo que o outro, gente. E tem alguns aqui que são verdadeiras relíquias. Olha esse jogo aqui, 5.880. Davi, pelo amor de Deus, não vai esbarrar em nada, hein, meu filho? Anda aqui junto comigo com a mão dentro do bolso. Olha esse aqui, minha mãe tem um igualzinho, ó. Esse aqui tá 580 o jogo. Nossa, mãe, tá valendo uma fortuna. Acho que eu vou querer, hein? Deixa de herança aí pra mim, que você tem uma igual essa. Olha esse, que lindo também. E aqui, ó, tem tudo que é tipo de taça, de copo. É parte aqui de vidro, né, e cristais. Aqui já é a parte de pratarias, ó. Muitas coisas de prata. O Mercado das Pulgas começou em 1988. A primeira loja tinha apenas cerca de 200 metros quadrados e ficava em frente ao Jardim Botânico. Com o crescimento do negócio, o acervo foi aumentando e o estabelecimento passou por diferentes endereços até chegar nas dimensões atuais. Esse crescimento mostra como algo que começou como um pequeno comércio de objetos usados acabou se transformando em uma enorme coleção de objetos que representam diferentes épocas.
O nome Mercado das Pulgas vem de uma tradição europeia. É assim que se chamam os antigos mercados de objetos usados de Paris. É uma referência cultural ao modelo europeu de comércio de antiguidades. E uma das coisas mais interessantes do Mercado das Pulgas é justamente não saber o que você vai encontrar. Há objetos extremamente comuns que hoje se tornaram raros simplesmente porque deixaram de ser utilizados. Um exemplo são as máquinas de escrever. Para uma pessoa mais jovem, uma máquina de escrever pode parecer um objeto curioso. Para alguém que viveu algumas décadas atrás, ela pode trazer lembranças de escola, trabalho, cartas ou documentos. É esse aspecto afetivo que faz o acervo ser tão interessante. Aqui tem muitos discos em vinil, ó. Muitos livros também, antigos. Olha essa peça aqui, gente, de vidro aqui, que linda, ó. Tá com uma etiqueta já de vendido ali, ó. Muito bonita. Olha aí, gente, o ferro desse aqui, ó, que antigamente se colocava, acho que era brasa aqui, né, pra passar as roupas, ó. Aqui tá valendo 280 esse ferro, ó. Minha mãe também tem um guardado lá na casa dela. Vai anotando aí, mãe, coloca no inventário aí, deixa de herança pra mim. Olha os aparelhos de som antigos aqui também, ó. Lá em cima tem muitas banquetas. Olha essa mesinha aqui, que coisa mais linda. Esse é o tipo de lugar que você tem que vir com tempo pra garimpar, né? Encontrar os produtos. Olha essa daqui que o Daniel encontrou. Ah, essa das épocas, hein, gente? Que não tinha controle remoto, tinha que ficar levantando do sofá para trocar o canal ali no botão. Olha, essa aqui é das antigas também. As cristaleiras. E aqui, ó, eles têm um acervo que chama Memorabilia. Memorabilia e curiosidades. Tem uma volta ao mundo em decoração. E aqui dentro da loja, ó, tem várias épocas, vários objetos de época, quero dizer. Esse lugar também é uma viagem pela infância. Entre as peças estão brinquedos antigos, inclusive da marca Estrela. Para quem cresceu nas décadas de 70 a 90, encontrar um brinquedo antigo pode ser uma experiência muito nostálgica. E isso ajuda a explicar por que o lugar não interessa apenas colecionadores. Muitas pessoas vêm simplesmente para reencontrar um pedaço da própria infância por aqui. E hoje nós viemos conhecer o bairro de Santa Felicidade, que é considerado o bairro mais italiano aqui de Curitiba. E nós vamos começar aqui pela vinícola Durigan. Olha o tamanho dessa vinícola, confesso que me surpreendeu, pensei que fosse um pouquinho menor. Aqui eles têm também queijo, salames, além dos vinhos, suco de uva. E é uma região muito interessante aqui para se fazer compras. Bem em frente aqui, a vinícola, tem uma loja de chocolates lá de Gramado, a Floribal, que é muito famosa. E é uma loja temática, né? Ela por si só já é uma atração. E ao lado tem uma loja também que vende produtos feitos em couro, com preços ótimos. Tem móveis rústicos também. Então hoje a gente vai dar uma explorada aqui no bairro de Santa Felicidade e vamos então começar aqui pela vinícola Durigan. Vem com a gente. Quando você entra na vinícola Durigan, não está apenas entrando em uma loja de vinhos, está entrando em uma história que começou na Itália, atravessou o oceano e ajudou a construir a identidade do bairro de Santa Felicidade. A história da vinícola Durigan se mistura com a imigração italiana, a formação do bairro e a tradição do vinho em Curitiba. A história da família Durigan começa na região do Vêneto, no norte da Itália. Os primeiros Durigan chegaram ao Brasil em 1865 e em 1873 Romano Durigan já estava ligado ao cultivo de uvas e à produção de vinho. A família trouxe da Itália sementes e mudas de videiras numa tentativa de preservar aqui a tradição que fazia parte da vida deles na terra natal. A família permanece na região por 5 gerações. Inicialmente era produzido para consumo da própria família, mas a história muda quando Olívio Durigan demonstra interesse em transformar aquela tradição familiar em uma atividade dedicada à vitivinicultura.
Um estudo histórico sobre Santa Felicidade registra a Durigan como a família mais antiga do bairro ligada à produção de vinho e aponta que a vinícola chegou a produzir aproximadamente 170 mil litros de vinho por ano. A tradição do vinho permaneceu em Santa Felicidade mesmo depois que os parreirais praticamente desapareceram do bairro. As uvas utilizadas pelos produtores da região passaram a ser adquiridas principalmente de outras áreas, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o oeste do Paraná. Ó, já tem um coelho gigante aqui na entrada e umas plaquinhas que muito me interessam. Ó, petiscaria, chocolates artesanais, fundi de chocolate. E olha como é bonito aqui dentro. Estão conhecendo junto comigo, hein? Ó, empório. Vamos virar para cá devagarinho para ninguém ficar tonto, né? Quem tá assistindo aí para não dar vertigem. Olha aqui, que bonitas barricas. Bonito, né, Daniel? Olha aqui, gente. E olha a média de preços, gente, ó, o branco suave Niágara 34, de uva Isabel 34, tinto suave Bordeaux 34 também. Então tem assim todas as faixas, ó, 55. E olha que legal essas embalagens aqui, ó, feitas em embuia. Diz que é a melhor embalagem do mundo ali, ó, segundo eles. Tem as caixinhas aqui, ó. E a loja é muito grande, gente. Tem muita coisa para se ver. Nós estamos no final de março já, mas aqui tá uma mistura doida, ó, de Natal com Páscoa, com tudo, gente, com Copa do Mundo. E olha que lindo aqui, gente, essa pintura no teto. Olha, gente, que lindo. Tem uma caixa registradora ali antiga, ó, no fundo da loja. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de dar um like, deixar um comentário, compartilhar ou hypar ele. Qualquer interação sua é importante para o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indicar o vídeo para mais pessoas. E se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. E você também ajuda o canal quando faz as suas compras no Mercado Livre, Shein, Amazon e Shopee através dos nossos links e cupons de descontos. Entra para o nosso grupo de descontos no WhatsApp para saber quais cupons estão valendo no dia das suas compras. Porta-joias aqui, gente, de embuia, R$250, mas é muito bonito aqui pessoalmente, o material deles muito bom. As tábuas de carne aqui são bem grandes, viu? 180. E aqui, ó, tem uma sala de degustação, ó, para provar os produtos antes de comprar. Estamos na melhor parte do passeio, que é a degustação. Já provei o vinho Bordeaux deles, suave, seco, espumante. Ó, esse é o rosé. E esse aqui, gente, o quentão, achei ele super versátil, porque dá para tomar ele gelado, pode esquentar ele também, esquentar pouquinho, tá? Quando começar a querer fazer as bolinhas ali, você já desliga. E dá para tomar em temperatura ambiente também, e ele é muito gostoso. Eu tô levando sem álcool, porque o com álcool já acaba muito rápido, mas mesmo sem álcool, ele é muito gostoso, tá recomendado. E R$34, ó, o preço também é super bom. É cravo, canela, laranja e gengibre pronto para beber, ó. E tem vários aqui, ó. Tem os espumantes também.
E pra cá, ó, dá pra fazer a degustação dos queijos. E olha aqui, gente, que eu encontrei os queijos lá de Witmarsum, da colônia Witmarsum. Vocês podem comprar aqui na Vinícola Duriga em Curitiba, ó, caso vocês não vão até lá, né, até o Witmarsum. E aqui vocês encontram também vários molhos, ó, geleias, conservas. Tem fondue de chocolate aqui também, gente, ó. No copinho R$19, na casquinha 24, e aí pode escolher as frutas, né, os acompanhamentos. E eles têm os chocolates aqui também para vender, ó, no balcão. As barrinhas, ó, de chocolate R$7,90. E tem muitas dragas de chocolate aqui, gente. Olha a quantidade de opções. Tem de cappuccino, de cereja, de café, de avelã, mix de nozes. Tem até banana com canela. Então, gente, ó, além, né, da vinícola, é um grande empório também. Aqui vocês encontram massas, temperos, doces, chocolates. Então, é ideal, ó, para fazer umas comprinhas aí, né? Vem aqui passear porque a loja é muito grande, tem muita variedade. E bem em frente à Vinícola Durigan, a loja Vila Rústica chamou a minha atenção pelos valores das bolsas em couro que estavam na calçada. E como dizem, o golpe tá aí, cai quem quer. Eu mordi a isca e não resisti. Minha curiosidade me levou para dentro da loja e fui olhar tudo mais que eu podia encontrar por ali. E me surpreendi com a variedade, qualidade e os preços das peças em madeira e couro que eles vendem aqui. Gente, olha só essa bolsa barra mala aqui, ó, 100% couro, R$129, gente. Olha o tamanho, ó. Tem umas opções muito interessantes aqui, hein, com preço bom. Gente, olha as bolsas aqui, que coisa mais linda. Tem tudo que é cor que vocês imaginarem. Olha as jaquetas ali, ó. E olha o tamanho dessas tábuas aqui, gente, ó, por R$79. Olha aqui, gente, esses móveis de madeira rústica. Olha que coisa mais linda. Tem muito banquinho, muito armarinho. A Vila Rústica é uma loja especializada principalmente em móveis de madeira e ferro, artigos de couro e peças de decoração com inspiração rústica e artesanal. Gente, pensa numa mulher que tá enlouquecida aqui nessa loja, sou eu. Não tava pensando em gastar, em fazer comprinhas hoje, mas sabe a tal da oportunidade, quando surge, a gente tem que agarrar? Vou mostrar para vocês, olha essa mala aqui que eu encontrei. De couro, 100% couro, verde militar, linda. Sabe quanto que tá? R$220, gente, e ainda tem um desconto aqui. E tem 10 anos de garantia. Tô precisando? Não tô, mas a gente tá sempre viajando, né? Então não vou deixar a oportunidade passar. Tá até combinando com a cor da minha blusa aqui, ó. Linda. Olha aqui, gente, todas essas bolsas aqui estão com 30% de desconto. Eu tô aqui apaixonada, não sei qual escolher. Tô em dúvida aqui, ó, entre as duas vermelhas. Eu tô agora querendo uma bolsa vermelha. Mas gostei de uma verde ali também. E olha a variedade de cores aqui, ó. Tem pink, tem amarelo, tem tudo. Abóbora. Gente, as bolsas aqui, ó, é couro legítimo. Ela me falou que tem 10 anos de garantia. Tem algumas com 30% de desconto. E se você se interessou por alguma peça deles, pode fazer as suas compras pelo site da loja. É só entrar no Instagram vilarústica.loja, que lá você encontra o link para o site e eles entregam em todo o Brasil. Olha as jaquetas. Olha o tamanho dessa bolsa de viagem aqui, gente, por R$250.
E aqui é a seção masculina das jaquetas. Olha que lindo, gente. É uma mais bonita que a outra. Olha as jaquetas, gente, lindas. E eu vou falar para vocês, hein? Tá muito mais barato aqui do que em Gramado, Nova Petrópolis, que a gente teve lá recentemente. Lá é tudo acima de R$ 1.000. Aqui vocês conseguem, ó, por 599, 799 e ainda com os 10 anos de garantia. Olha aqui, gente, 699. Eu já tô aqui agarrada na minha mochila, na minha bolsa, com medo de que alguém pegue, que essa daqui é a última, né? Já tô aqui com ela, ó. Ó, jaqueta toda preta. Deixa eu ver essa. Essa 799, toda preta. E olha aqui. Com os detalhes, ó. Olha aí. Vamos ver o valor dessa. Deixa eu achar, né? Ih, acho que essa daqui tá sem o preço, peraí. Aqui, achei. Ó, gente. É pesada. Essa tá 899. E as jaquetas, gente, ó, parcela ainda em até 6 vezes, tá no cartão. Olha as bolsas de couro aqui, gente. O sapatinho que esse cocoreiro gosta. Olha os sapatinhos aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui. Olha as sandálias, gente. De couro também, ó. R$ 99, ó. Ó, os sapatinhos, que agora eu esqueci, gente. Isso aqui é Oxford, que fala, o modelo dele, não me lembro. Getting tired of always feeling the same, but I guess I had it come. Olha essas cadeiras, gente, que coisa mais linda. Olha as botas, cadeiras, cadeira com pelego, ó. E eles entregam, gente, em qualquer lugar do Brasil, viu? Olha os aventais aqui, gente, que lindo. Esse aqui tá 240, o avental de couro. Para você fazer seu churrasco aí no estilo. Por 89, gente, ó. Quer um pouquinho de água? Tem água aí? Um grifo aí? Tem água com gás? Tá, aí um grifo aí. Gente, olha o fundo da loja aqui. Tem muita coisa, muita. Olha aqui, gente, tem as panelas aqui de ferro, de pedra-sabão. E olha esses paneleiros aqui, que coisa mais linda. O bairro de Santa Felicidade também é muito conhecido pelos restaurantes de comida italiana e as lojas de chocolate. Aqui você encontra marcas famosas de chocolates de Gramado, como a Floribal, Caracol e Lugano. Nós visitamos a Floribal, que fica bem em frente à vinícola Durigan e ao lado da loja Vila Rústica. E as lojas da Floribal, né, como sempre, temáticas muito pensadas nas crianças, ó, tem muito dinossauro, coelho, fadas, magos, né? Então ela é uma atração por si só. O pessoal vem muito aqui também para tirar fotos. A história da Floribal começou em 1991, quando o casal Valdir Cardoso e Janete Maier começou a fazer chocolates no porão de casa e vender de porta em porta pela vizinhança. O sucesso foi tanto que após 2 anos eles precisaram se mudar para um espaço maior e contratar funcionários para ajudar na demanda, sem perder o toque caseiro. Hoje já são aproximadamente 20 lojas espalhadas por Gramado, Canela e região, e como vocês podem ver, se espalhou a nível nacional, como essa loja que encontramos aqui em Curitiba. Muito legal, olha a quantidade de opções, gente. Tem o fundi ali também de chocolate com frutas, ó. Quem tiver aqui em Santa Felicidade, ó, quiser uma sobremesa, é o lugar. Já aproveita e faz a comprinha dos chocolates também. Inclusive, gente, ó, o ônibus do Linha Turismo para aqui em frente à loja da Floribal, a vinícola e a loja de roupas de couro. E aqui tem muitas cantinas italianas, ó, loja do Caracol aqui também. Olha esse aqui.
Madalosso é monumental, gente. Tamanho desse restaurante. Aqui não vai encostar, né? E eles têm, inclusive, ali, ó, gente, drive-thru, tá? Pra quem quer comprar polenta frita, alguma porção, alguma coisa assim pra viagem. Então tem o drive-thru. Aqui é a Galeria Rialto, ó. E bem aqui ao lado, ó, está o Velho Madalosso, né? O restaurante Velho Madalosso, onde tudo começou. E aqui em frente, o Novo Madalosso. E o ônibus Linha Turismo, ó, gente, ele para aqui em frente ao Madalosso. E ele para também em frente à Vinícola Durigan, lá em frente à Vila Rústica, a loja de couros, né? E esse aqui, ó, é o Novo Madalosso, né? Que é enorme, e tem o Velho Madalosso também bem aqui próximo. Don't know how to let you go. So I'm drinking whiskey on my own. E nós vamos almoçar aqui, ó, no Rialto, que é uma galeria, né? Que tem outros tipos de comida também, não só comida italiana. Olha só, gente. Aqui tem a Lugano também, de Gramado, ó. Tem a Caracol nessa mesma rua aqui em frente. Tem a Floribal. Então vocês encontram as principais lojas de chocolate de Gramado, tem por aqui. E, ó, é uma galeria aqui. É tipo uma praça de alimentação, né? Ó, tem a Farina, que é pizzaria, tem salumeria, pastel, ó, tem buffet livre também, cervejas, ó. Bem bacana essa galeria. E o sabor da casa, ó, dá para sentar ali na parte de cima ou aqui fora, né, na parte da praça de alimentação. Isso é a nossa pedida de hoje para o almoço. E ainda tem uns mimos aqui, ó, para os clientes da casa. Tem gelo, café e bolachas exclusivos para os clientes. De R$ 38,90 do buffet livre. Vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem e acompanhar a sobremesa. There was a time when I couldn't see us break. Like when you were driving, sunlight hit your face and you smile at me. Damn, what I'd give to be, yeah, back in that car with the sunset behind us. I shouldn't be talking, but I can't help myself, you know. Been counting every day since you walked out that door. I just want you to come home. E quando chegamos no hotel, nos demos conta de que estava faltando alguma coisa. Tínhamos esquecido a bolsa com o nosso drone na praça da alimentação do Rialto. Pensa no desespero. Eu pensei que tínhamos perdido o drone e só consegui lembrar da loja da Lugano que tinha na galeria. Liguei para eles e eles correram lá ver se encontravam o drone. E sim, o pessoal do restaurante tinha guardado para nós. Pensem no alívio que foi. E fica aqui o meu agradecimento ao pessoal da loja Lugano e ao restaurante Sabor de Casa por ter nos poupado de um tremendo prejuízo. E hoje nós vamos conhecer o Palacete dos Leões, esse belo prédio aqui, ó, que está atrás de mim. E o Palacete dos Leões foi construído em 1902 por Cândido de Abreu, mas ele já serviu como lar aqui, como residência de empresários aqui, né, grandes empresários do ciclo da erva mate e que são os fundadores do famoso Chamate Leão. Eles já moraram aqui, ó, nesse belo casarão. O prédio passou por um belo restauro pelo BRDE e hoje funciona como um centro de exposições e é aberto ao público. A entrada é gratuita e ele funciona apenas no período da tarde, a partir de 1h da tarde. Então vamos lá dentro conhecer o acervo e conhecer, né, esse lindo prédio aqui, ó.
O Palacete dos Leões, também chamado de Palacete Leão Júnior, fica na Avenida João Gualberto, no bairro Alto da Glória. Ele foi construído em 1902 para ser a residência de Agostinho Hermelino de Leão Júnior e a sua esposa Maria Clara de Abreu Leão. Agostinho era um dos grandes empresários ligados ao ciclo da erva mate no Paraná e fundador da empresa Leão Júnior, que depois se tornaria famosa pela marca Mate Leão. Atualmente, o prédio abriga o Espaço Cultural BRDE, mantido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, com exposições e atividades culturais. No final do século XIX e início do século XX, a erva mate era um dos principais motores da economia paranaense. Curitiba estava enriquecendo com o comércio e beneficiamento do mate, e os empresários ligados a essa atividade começaram a construir grandes residências. O Palacete dos Leões é justamente uma dessas construções que representam o período de prosperidade provocado pelo ciclo da erva mate. A empresa permaneceu ligada à família por mais de um século e acabou sendo vendida para a Coca-Cola em 2007, encerrando 106 anos de história da família Leão à frente do negócio. Então, quando alguém olha para o Palacete dos Leões, está olhando para um dos símbolos arquitetônicos do período em que a erva mate ajudou a financiar a modernização do Paraná. Hoje, o Palacete dos Leões não pertence mais a uma família, pertence à memória de Curitiba, e talvez seja justamente por isso que uma casa construída para representar a riqueza de uma época tenha se transformado em um espaço aberto para a cultura e para todos. Esses dois leões que estão em exposição aqui, ó, eles são mais antigos até do que o próprio palacete, ó. Eles vieram de Portugal e entre 1840 e 1870, e por mais de 100 anos eles ficaram aqui na frente, né, guardando essa casa, e agora eles foram substituídos, né, por outros mais novos, mas eles estão aqui em exposição. Espero que tenham gostado de conhecer esses lugares pouco conhecidos em Curitiba, e no próximo vídeo vamos te levar para fazer um passeio que é uma verdadeira aula de história. Vamos visitar o Museu do Holocausto. Te espero por aqui, até o próximo vídeo e a próxima viagem.